Pessoal, boa tarde. Então vamos à resolução do primeiro simulado de 2024, certo? 15 questões. Eu vou ser bem objetivo aqui para as explicações de cada uma. E o ideal é ficar também descrito aqui na imagem que vocês estão visualizando o simulado que vocês usaram aí para depois marcar no Forms a resposta, certo? Na questão 1, então, a gente tem aqui uma questão com uma tabela e que ele pergunta depois quais são os processos que ocorreram na substância um, na substância 2 e na substância 3. O que a gente tem que cuidar sempre é que quando tem uma descrição de uma substância desconhecida, tu tem que ver o que aconteceu. Foi uma reação química? Foi uma mudança de estado? Foi o que aconteceu? Então vamos ler aqui. A substância um, ele tem um aspecto de um sólido cristalino, né, a cinza metálico na temperatura ambiente. Quando aqueceu, ele emitiu uma luz branca e depois o aspecto após o retorno à temperatura ambiente se modificou. Ele virou um pó branco. Então, quando a gente tem uma situação em que eu tenho no estado inicial um sólido e há uma transformação, uma emissão de luz e ele vira algo diferente, um pó branco, essa é uma indicação que teve uma reação química. Então, se teve uma reação química, que tipo de reação é essa que ocorreu? Aí tu olha lá embaixo. É uma combustão, fusão, pulverização? Bom, é uma combustão. Uma combustão, geralmente, há uma emissão de luz, emite energia e a transformação da matéria acontece. Então, a gente fica entre letra A e letra D. Na substância 2, sólido cristalino, depois ele forma um líquido, então se ele era um sólido e passa a ser um líquido, é uma mudança de estado. E depois, quando retorna à temperatura ambiente, volta a ser novamente um estado sólido. Então é só uma mudança de fase. Essa mudança de fase tem o nome de fusão. Só sabendo isso, a gente já resolve aqui a questão letra A, sendo fusão a segunda substância. E na terceira, seria um líquido incolor, vai gerar vapores que serão coletados em um novo recipiente, mas que depois voltará, ó, a ser de novo um líquido incolor igual ao início, antes dessa modificação. Então, era um líquido que virou um gás, virou um vapor, e isso é ebulição, certo? Essa é a primeira questão. Na segunda questão, ela é mais curta e objetiva. Eu tenho um átomo neutro de um elemento químico genérico A, que, ao perder dois elétrons, forma, então, um cátion bivalente. Então, ele perde dois elétrons, contendo 36 elétrons. Então, o número total é 36. Sendo assim, ele quer saber qual é o número atômico, o Z, do elemento A, né? O Z. E aí o que a gente tem que pensar? Que é um sistema reverso. O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Mas esses 36 elétrons que foram apresentados são do elemento que perdeu dois elétrons. Então, na realidade, o número atômico ele vai ser os 36 elétrons somados aos dois elétrons que haviam sido retirados, totalizando 38 elétrons, que, na verdade, representa 38 prótons, e a letra correta é a letra E. E a questão está resolvida de uma forma bem direta, objetiva. Questão 3 fala de interruptores que brilham no escuro. Quando isso acontece, fica muito claro o que a gente discutiu em aula, ou discutiu em aula, que existiu um modelo atômico que previu ou descobriu o motivo pelo qual as substâncias emitiam luz, emitiam cor, e essas cores podendo ser variadas. Se a gente só soubesse a origem dessa descoberta, a gente resolve a questão. O modelo atômico que previu o que e descobriu o porquê isso acontece é o modelo de Bohr. Então, a resposta da questão 3 é letra B. A questão 4, ela traz aqui embaixo, né, distribuição eletrônica. Mas a pergunta da questão é: qual é a alternativa que é falsa? Então, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar aqui o seguinte: ó, o elemento A acaba no P, o elemento B acaba no P, e o elemento C acaba no S.
Então, são elementos representativos, mas que não estão no mesmo local na tabela periódica. Então, a letra A diz, o A é um A-metal. Sim, é verdade, porque se acaba no subnível P, ele é um não-metal. Letra B, B é um halogênio. O que é o halogênio? Halogênio é o nome dado aos elementos do grupo 17. Todo elemento do grupo 17, ele termina no P5. Então, é verdade também, o elemento B é um halogênio. Já a letra C diz que ele é um metal alcalino terroso. Todo elemento que acaba no S2, ele está no grupo 2. E os elementos situados no grupo 2 são chamados de metais alcalinos terrosos. Verdade também. Na letra D, A e C pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Como que eu percebo isso? Pelo número na frente da distribuição eletrônica. No C, ele termina no 3s2. E no A, ele acaba no 3p3. Então, ambos terminam no 3. Sendo assim, estão no terceiro período. Também é correta. E a correta, que em termos técnicos tu deve marcar como alternativa errada, é a B e C pertencem ao mesmo grupo da tabela. Essa é a falsa porque não estão terminando no mesmo subnível. A e B terminam no P, sendo a metais, estando na direita, e a letra C, né, o elemento C, termina no S, e isso é um metal alcalino terroso, o lado oposto da tabela periódica. Então, essa é a falsa. Já na questão 5, era uma questão muito objetiva, né? Por exemplo, tu tem que preencher as colunas do lado, comparado com elemento químico, substância simples, substância composta e mistura. Eu olharia de forma técnica para aquilo que eu conheço. Sódio é um elemento químico. Então, aqui tem que ser o número 1, né? Tem que ser o número 1. Então, se o sódio é um elemento químico, não pode ser A, não pode ser C e não pode ser E. Agora, o que mais que eu sei que é um elemento químico? Só tem mais algum? Gás, oxigênio, água? Não. Então, só tem esse sendo o número 1. Se só tem esse sendo o número 1, a B não pode, porque tem o número 1 aqui e o número 1 aqui. E acabou a questão. Mas, se a gente fosse olhar cada uma, né, então a gente já sabe que a resposta é letra D. Mas se nós fôssemos analisar cada uma, a água é uma substância composta, o gás oxigênio é uma substância simples, o vinagre é uma mistura, o sódio é um elemento químico, a água do mar é uma mistura e a liga de cobre é uma mistura, tá? Então tá aí a resposta da número 5. Passamos para o número 6, em que há uma tabela periódica. Nessa tabela periódica, o elemento ródio ele está indicado e ele quer saber qual é a resposta correta. Possui massa atômica menor que o átomo de cobalto. É falso porque o cobalto está logo acima dele. Estando logo acima dele, indica, obviamente, que o cobalto tem uma massa menor, porque está acima, tem menos elétrons, logo tem menos prótons. B. Apresenta reatividade semelhante ao estrôncio no período 5. Estrôncio é esse indivíduo aqui. Só que se ele está no mesmo período, mas o estrôncio está para a esquerda, ele é muito mais reativo do que os metais de transição. Então, ela é falsa. Na letra C, ele diz, é um elemento não metálico, metal de transição, pessoal. Letra D, é uma substância gasosa, metal. Metal não é gás, metal ele é sólido e o mercúrio líquido. Então, a resposta correta tem que ser a letra E, que diz, é uma substância boa condutora de eletricidade. Uma questão muito fácil, propriedades dos metais, né? Condutores de corrente elétrica, e bem tranquilo essa questão. Questão 7, eu resolvi colocar aqui uma questão de radioatividade. Radioatividade é aquela em que a gente tem que calcular o número de partículas alfa e betas que são liberadas dentro dessa situação de emissão de partículas, partindo do urânio, e aí a gente pode escolher qual é o melhor caminho. Primeiro é lembrar que a partícula alfa, ela tem 4 de massa e 2 de número atômico, a beta tem 0 de massa e menos 1 de carga. Sendo assim, eu posso escolher qual é o meu melhor caminho. Eu começaria pelo número atômico. Não, desculpa, aqui a massa é 0, eu só inverti aqui, vamos corrigir aqui. A massa é 0 e menos 1 aqui. Eu começaria pela massa, porque a massa ela vai ser calculada pela alfa e o elemento formado, pelo chumbo. A soma
tem que dar 238, tem que ser igual a 206, mais a quantidade de alfas vezes a massa 4. Então, eu preciso descobrir quantas partículas alfas precisam existir. E isso resulta no número. Eu poderia fazer de forma diferente. Eu poderia descobrir o x, por exemplo, e esquecer o 4. Mas, depois dividir por 4. Tem vários jeitos diferentes. Eu poderia pensar quantas partículas alfas eu tenho que ter para esse resultado dar certo. Se a gente fosse fazer devagar, eu calcularia 238 menos 206, o meu x é 32. Só que se cada partícula alfa tem 4 de massa, quantas partículas alfas eu tenho que ter? 8. 8 partículas alfas, e isso já nos dá o fim da questão. Letra A, eu não precisava nem calcular a beta. 8 partículas alfas. Agora, se eu tivesse duas opções com a resposta 8 para alfa, e eu tivesse que calcular a beta, eu tenho que lembrar que número atômico 92 é igual a 82, mais 8 alfas vezes 2, mais y betas menos 1. O que eu tenho que cuidar? Que essa soma dá 16, que se somado a 82, ele passa de 92. Ele vai dar 98. 98. Só que 98 não é igual a 92. Então, como a beta tem uma carga menos 1, quantas betas eu tenho que ter para que subtraia de 98 de 92? Resposta: 6. E aí a gente chega à conclusão total, calculando a beta, se fosse necessário. Nessa questão 7 não era. Resolvida a 7, vamos para a 8. Na 8, a gente tem aqui uma questão que quer que tu diga se é verdade ou mentira sobre os elementos, né? Dois elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela. Então, quais seriam esses elementos? Você ele descreve... Ah, ele descreve, ó. Atividade física e íons da saúde, que é o caso de sódio e de potássio. É importantíssimo que seja uma dieta... Taraná. Tá, analisando quais são as verdadeiras. Os dois elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela, pois têm o mesmo número de elétrons na última camada. Isso é verdade, né? O sódio e o potássio estão no grupo 1. Isso indica que todos têm um elétron na camada de valência, tá? Então, é verdade. Na afirmação 2, os dois elementos possuem caráter metálico e apresentam potencial de ionização alto. Essa é uma situação, né, específica. É falso, por quê? Potencial de ionização é a energia de ionização. Ela é baixíssima, não alta. Por que ela é baixa? Porque ambos são metais. E sendo metais, eles doam facilmente os elétrons. Se eles doam facilmente os elétrons, eu tenho que gastar pouca energia para arrancá-los. Então, ela é falsa por isso, não alto. E na terceira afirmação, ele diz: o raio atômico do sódio é maior que o do potássio. É mentira. Porque quanto mais para baixo na tabela, maior o raio, porque o tamanho é maior devido ao número de camadas eletrônicas maior. Então, a terceira também é falsa, e isso nos joga para a alternativa de letra A. Verdadeira, falsa, falsa. Na questão 9, eu tenho Bazinga, né? Que era uma questão que foi da URGS, mais técnica, e essa questão tem 3 afirmações e tem que saber quais são as corretas. Ele diz na 1, o zinco apresenta o raio maior do que o bário. É mentira, porque o bário está mais para a esquerda da tabela periódica do que o zinco, e mais para baixo também. Na 2, zinco mais 2 e galho mais 3 são isoeletrônicos. A resposta é verdadeira. Verdadeira. Ao fazer a distribuição e remoção de 2 elétrons do zinco e 3 elétrons do galho, eles vão chegar no mesmo lugar. Eles serão o mesmo gás nobre. Então, eles terão, desse formato, o mesmo número de elétrons. Verdade? É só olhar na tabela a posição deles, descontar os elétrons do S e o elétron do P1 do galho, e vocês vão chegar no mesmo local. E a afirmação 3 diz: o bário é um elemento que apresenta menor potencial de ionização. É verdade, igual à questão anterior. Bário está mais para baixo e para a esquerda dos elementos. Então, ele sendo um metal eletropositivo, doa facilmente. Eu vou gastar pouca energia
para arrancar elétrons dele. Logo, ele terá o menor potencial de ionização. Aqui fica uma observação. Vocês devem estar reparando que um dos termos muito comuns de tabela periódica que os vestibulares adotam é o potencial de ionização, ou energia de ionização, porque ela é fácil de confundir. E isso nos dá a letra D, né? Letra D. A questão 10 é uma questãozinha importante também, porque se tu lê rápido demais, tu faz que nem eu, né? Tu confunde às vezes lendo de forma muito rápida a questão. Ela é uma questão que quer qual é a correta. E dentro desse universo ela é uma questão técnica, porque tu tem que ficar olhando cada um. Na letra A ele diz que a distribuição eletrônica de Linus Pauling ocorre em ordem crescente de níveis energéticos. Isso não é verdade, né? Decrescente aqui, ó, é crescente. Quanto mais vai dificultando, mais energia vai tendo os elétrons, mais longe do núcleo ele vai ter, e está falsa na questão E decrescente. Letra B. A distribuição eletrônica do ferro mais 3 possui subnível energético no 3D3. Para quem esqueceu daquilo que a gente discutiu em aula, o ferro mais 3 ele vai terminar no seu último gás nobre, se não me engano é argônio, depois ele vai estar no 4s2 e no 3D6. Se ele perdeu 3 elétrons, aqui é só o ferro, né? Se ele perder 3 elétrons, ele vai perder os mais energéticos, né? Não, Rafael, da camada de valência, beleza. Ele vai ser argônio, o 4s2 vai desaparecer e vai parar no 3d5, não 3d3. Então ela é falsa, assim como a A. Letra C. Em caso em um laboratório faltasse sódio para fazer um experimento, o rubídio poderia substituí-lo, pois possuem propriedades químicas semelhantes. Ela é verdade. E ela é verdade pelo simples fato de eles estarem no mesmo grupo. Estando no mesmo grupo, têm propriedades químicas semelhantes. São reativos, explosivos em água, e logo essa é a resposta. Mas, continuando lendo, analisando os raios iônicos do sódio mais e do magnésio mais 2, temos que o raio iônico do sódio mais é inferior ao raio iônico do magnésio. O que a gente tem que cuidar? Que quanto maior a carga nuclear, menor é o raio, né? Menor. Então, o raio do sódio ele não é inferior, ele é maior do que o magnésio, porque o sódio tem número atômico 11 e o magnésio 12. Sendo 12, ele tem mais carga positiva no núcleo e, consequentemente, o raio dele é menor. Então, essa é a parte falsa, a questão do inferior. Se aqui tivesse superior, estaria certo. Na letra E, os elementos sódio, cálcio e ferro são bons condutores de corrente elétrica, porém mal condutores de calor no estado sólido. Na realidade, metal no estado sólido é bom condutor, né, pessoal? Então está aqui o erro da letra E. Questão 11, ele fala de bioluminescência, né? E bioluminescência tem a ver com o salto dos elétrons que Bohr descobriu. E aí ele quer saber o que justifica. Letra A. Se desloca de um nível de menor energia para um de maior energia e libera radiação na região do infravermelho. Eu não posso afirmar que é só no infravermelho. Ele libera radiação de formas diferentes. Então está aqui o erro da primeira. Na B, ele diz: libera energia na forma de ondas eletromagnéticas ao retornar em uma órbita estacionária para outra interna. É verdade, porque ao pular e receber energia, ele retorna e ao retornar ele libera essa energia. Então está aqui a resposta. Na letra C, permanece entre níveis de energia, e falso, porque ele pula, ele troca de região. Letra D, movimenta-se em órbitas estacionárias, né, e emite luz ultravioleta, não vai ser verdade, porque não é só ultravioleta. E na letra E, move-se livremente ao redor do núcleo em trajetórias elípticas. Na verdade, ele está fixo, né? Ele não se move, ele está numa região pré-determinada e que se ele for trocar, ele pula, depois retorna. Isso é a 11. Na 12, direto, né? Direto aqui, direto e objetivo. Considere e marque a alternativa que acontece apenas transformações químicas. Obtenção da gasolina a partir do petróleo é físico, porque já está dentro do petróleo. Obtenção de zinco a partir da calamita. Aí tu pensa assim, zinco, como é que eu vou saber isso? Se é a obtenção de alguém
mas eu não sei, ele existe lá dentro, mas eu tenho que fazer algo para extraí-lo de lá, eu pensaria que talvez pudesse ser uma possibilidade de uma transformação, mas eu não teria certeza, eu diria eu se eu fosse o vestibulando. Então a primeira é falsa, essa pode ser verdadeira. Terceira, a obtenção de gelo seco a partir do gás carbônico, ela é física e logo ela é falsa, porque nesse caso a gente tem que o gás carbônico é, né, CO2, se ele está na fase sólida ou se ele está na fase gasosa, ele continua sendo gás carbônico físico. Queima de uma vela é sempre químico e sublimação do iodo é uma mudança de estado físico. Logo, se nenhuma opção tem apenas uma transformação química, nós temos duas possibilidades, a letra A2 e A4, e isso dá letra C na questão 12. Estamos indo para o final do simulado e na questão 13, ela é uma questão direta. Ele diz, analise. Letra A. A alotropia é o fenômeno pelo qual pode existir átomos de um mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Verdade. Letra B. Ozônio e hélio e metano são substâncias simples. Não, porque metano, vou botar aqui, ó, metano é CH4, e isso é uma substância composta. Os fulerenos são uma forma alotrópica do carbono, não do enxofre, do carbono. Fósforo branco, enxofre rômbico e ozônio são substâncias compostas? Não, são simples. E o leite é uma mistura com uma substância composta? Não, leite é uma mistura. É uma mistura. Então, falsa também, letra A, questão 13. Questão 14, penúltima questão do simulado, coloca temperaturas das substâncias e diz quais serão aquelas que estarão no estado líquido a 25 graus. Bom, a 25 graus, eu vou ter que olhar cada caso. Fusão, ele vira né, de sólido para líquido, 25 graus, né, pessoal? A gente está num ambiente quentinho, né? Quando que ele entra em ebulição? Aqui é 65, aqui é 126. Então, eles são, né, líquidos à temperatura ambiente, eles não viraram gases. Então, eu já posso afirmar que os dois últimos são ok, eles são líquidos à temperatura ambiente. E o etanol também, 78 graus também. Negativo e negativo já viraram gases a 25 graus. E isso dá a resposta letra B. Metano, metano e octano. É isso aí. Só isso. Só análise da tabela. E a última questão, verdadeiro ou falso? Assinale. Uma substância que se encontra inicialmente na fase de vapor libera calor ao condensar. Verdade, porque é retorno e retorno de mudança de estado é exotérmico, exotérmico libera calor. Verdade. 2. Um líquido incolor é submetido a um aquecimento suave até que entre em ebulição. Quando, então, sua temperatura continua a aumentar gradualmente. Trata-se de uma solução. E aí, o que é uma solução? Solução é um outro nome dado a uma mistura homogênea. Homogênea. O que a gente sabe sobre misturas é que uma mistura, quando atinge a temperatura de mudança de estado, ela continua aumentando gradualmente. Então, ela é verdade também. Na terceira, a evaporação, uma passagem de estado líquido para vapor somente ocorre para água, acima de 100, assim como a ebulição. Não, né, pessoal? Não, ocorre para qualquer substância, não só para água. Então, e outra, às vezes, uma outra substância a 100 graus também pode acontecer. E a última afirmação diz: a constância na temperatura de fusão de um sólido é um dos critérios usados para estabelecer pureza. É verdade, é verdade. Eu consigo verificar pureza de substâncias quando estão em temperaturas fixas. São substâncias, né, puras e que esse estado físico é mapeado pela mudança de temperatura, né? Se é 5 graus, se é a menos 20 e assim por diante. E isso dá a resposta à letra B. Certinho? Primeiro simulado, questões de nível bons ou fáceis, dependendo muito. Espero um grande desempenho de vocês. Espero que vocês assistam e tenham curtido aqui a minha resolução. Começamos o ano, primeiro simulado. Os próximos a gente vai aumentando essa quantidade de variações de conceitos e isso a gente vai gradualmente evoluindo no grupo de química, certinho? Então, até mais. Um grande abraço e nos falamos. Tchau!